Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namo Bhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Goura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol, Haribol. Vamos aqui dar continuidade a esse capítulo 16, intitulado As Naturezas Divina e Demoníaca. De modo que eu estou dando, né, um prosseguimento a esses versos, porque eu acho interessante conhecermos detalhadamente ou aprofundadamente a natureza das qualidades que nos atrapalham ter uma ascensão de consciência, tá? Isso é urgente, né? Krishna, ele nos dá uma inteligência exatamente para podermos, né, usar a nossa mente para fazer esse estudo do que nos favorece ou nos desfavorece espiritualmente. Logo, temos que conhecer tudo aquilo que é chamado o inimigo, né? Ou o exército dos Kurus, no caso do Bhagavad Gita, onde Arjuna estava situado no meio da batalha de Kurukshetra, sendo que simbolicamente, no plano interno do ser, essas forças antagônicas à evolução espiritual é chamada, né, o exército dos Kurus. E por curiosidade, né, se você quiser saber mais ainda, cada nome do guerreiro, de um guerreiro que é mencionado aqui no Bhagavad Gita, do exército antagônico ao desejo de Krishna de colocar o Yudhishthira, né, o irmão de Arjuna, no poder, cada nome representa um obstáculo para você avançar espiritualmente, certo? Então tudo está no lugar certo, na hora certa, toda a história, né, como aconteceu com o Bhagavad Gita, como também todas as instruções em determinada situação, imagina, né, falar sobre a ciência espiritual no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Isso aí é bem assim simbólico, no sentido de que a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso espírito, né, está sempre no meio desse conflito dessas forças opostas. E aqui Krishna vem naturalmente explicar de uma forma bem simples, né, direi eu, razoável, o que são essas forças, como se comportam as pessoas demoníacas, e diante dessa observação tomamos a atitude de não seguir essa linha. Então agora vamos ler o verso 17 do capítulo 16, onde diz: Atma sambhavitaha istabha dhanamana bandhavitaha jajante namajanaiste dambena vidipurvakam. Tradução:
acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles, às vezes, orgulhosamente, executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Então, nesse verso, o Senhor Krishna está nos alertando como é a mentalidade demoníaca, né? Explicando para Arjuna que as pessoas que não cultivam a vida espiritual, que ainda estão inconscientes, eles são pessoas acomodadas. Você tenta se ajustar à energia material, racionalizando ou encontrando desculpa para não seguir a vida espiritual. A vida espiritual é contrária aos seus valores inconscientes do que seria desfrutar essa vida, ou o prazer da vida. Então, Krishna está falando dessas pessoas que não se rendem a mim, que não seguem a vida espiritual, elas simplesmente estão acomodadas, condicionadas a algo que as mantém estagnadas no caminho material, e elas não tomam nenhuma atitude mais séria, né? São aquelas pessoas que, como se diz o Mestre Jesus, elas estão em cima do muro, são pessoas mornas, acomodadas, que deixam tudo para depois. Elas pensam, agora está tudo bem, mas quando eu precisar, eu vou buscar Deus. Assim, uma mentalidade completamente absurda. Então, Krishna fala aqui, né? Acomodados e sempre cínicos. Esse cinismo, né? Pesquisem aí o que é cinismo. Então, você quando está pregando para essa pessoa, ela vai ironizar, né, o que você está falando com tanta ênfase, com a autoridade aqui do Bhagavad Gita. Pessoas cínicas, fingem que acreditam, que estão gostando, cinismo, hipocrisia, né, tudo beirando essa linha de desprezo daquilo que um devoto fala. Assim como o Mestre Jesus, quando pregava, né? Ele tinha a potência de Deus para pregar, ele era completamente assim, um ser destacado, mas aí os religiosos, os políticos da época não queriam ouvir esse tipo de oratória que ia, né? E vai até hoje contra o sistema. Porém, temos que falar, né? Se realizamos a presença de Deus em nosso coração, se temos esse conhecimento, a nossa responsabilidade nutrida pela compaixão do nosso coração, ao ver as pessoas perdidas, cegas, né? Tendo uma vida insignificante, sem sentido, com uma rotina, com hábitos preenchidos com essas qualidades negativas, você tenta mostrar para a pessoa qual é o ponto que tem que ser considerado para você evoluir, ou sair dessa posição onde você está completamente infeliz e insatisfeito. E daí Krishna está falando aqui, né? As pessoas acomodadas, elas não têm incentivo, não têm entusiasmo, o coração delas parece que está frio. Uma acomodação ilusória, né? No plano ilusório. E quando você vem falar uma verdade, elas preferem viver naquilo que elas teorizam, né, como o melhor dentro da ilusão dela, do que aceitar simplesmente a realidade espiritual nua e crua, que você é um espírito, que você é um servo eterno, amoroso de Deus, que você é uma parte integrada com Deus, né, em consciência. Então elas não querem saber disso, elas querem simplesmente continuar nesse ciclo ilusório. E isso é muito triste, né? Porque imagina, você tem uma forma humana,
Essa forma humana sempre repete aqui, ela é desejada até mesmo pelos semideuses. E você com esse instrumento maravilhoso, né, com uma contraparte astral e mental fabulosa, e você usa para ficar parado, acomodado. Modo da ignorância, né? É o modo da ignorância, está deixando você parado, dormindo na cama de Maia. Igual você vê com uma pessoa aí que está se drogando, e aí a prefeitura, por exemplo, ou o governo chegam e falam assim, olha, você tem um abrigo aqui para você, tem cursos técnicos para você sair dessa e começar a ter uma vida mais digna, né? Ganhar o seu sustento. Aí essas pessoas estão acomodadas nas drogas e não querem sair de lá. Dizem, não quero ir para lugar nenhum, não quero abrigo, não quero alimento, não quero instrução, eu quero ficar aqui, quero consumir mais e mais. E assim também as pessoas que estão muito nesse conceito materialista, elas estão embriagadas pela ilusão. E quando você vem falar, não, há uma possibilidade de você cocriar com Deus uma vida maravilhosa, você ter tudo o que deseja, viver uma vida plena, com sabedoria, visão correta, fazer ações que não te prendem nesse karma mundano. Aí a pessoa vai e fala assim, não, eu prefiro ficar aqui nessa historinha aqui de família, de hábitos, de estar pagando as minhas dívidas. Acaba que a acomodação, ela gera uma espécie de aceitação passiva. Assim que é o mundo. Você vê que o mundo não luta por aquilo que quer, porque está todo mundo acomodado, todo mundo condicionado, todo mundo está programado de uma maneira tal e preso nessa base, né, do medo, do desconforto, né? Todo mundo pensa que particularmente eles são insignificantes, não colocam a força que tem dentro do seu coração como uma partícula de Deus para mudar o sonho, né, que eles estão vivendo, não acordam. Então Krishna está falando aqui nesse verso, essas pessoas com as qualidades demoníacas simplesmente se instalam numa mentalidade animalesca, numa mentalidade preguiçosa. É a loucura, né? Krishna fala, né? Um dos sintomas do mal da ignorância é a loucura. Você viver como aquilo que você não é. Depois Krishna diz, acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio. Todos os versos aqui anteriores, né, que lemos, o Senhor Krishna está tocando muito nesse ponto de você querer possuir a energia material, de querer desfrutar. Então você, com o dinheiro, né, aquilo que se chama riqueza nesse mundo, é o que vai te dar a possibilidade de você ambicionar as coisas e desfrutar das coisas com mais facilidade. Certo? No verso passado, Krishna diz que os demônios se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos. Logo, né, apesar das pessoas quererem muito o dinheiro não é a prioridade. O dinheiro ele vai dar às pessoas essa possibilidade de desfrutar da energia material, de você possuir, né, bens, de você ter uma notoriedade aqui nesse mundo. E quem não tem dinheiro, quem é um mendigo, você vai olhar para essa pessoa, às vezes ele é um devoto puro, hiper avançado, mas vive daquele jeito, né? Ou mendigos assim, que têm capacidades assim, espirituais bem poderosas, porém quando você olha na rua uma pessoa sem dinheiro, você categoriza a pessoa como um fracassado, sem nenhum valor. Não entende o plano interno daquela pessoa que está se apresentando como uma pessoa menos privilegiada nesse mundo, com menos dinheiro, com menos riqueza, mesmo porque
quando você está avançado espiritualmente, essa não é a prioridade, né? Você está tão feliz internamente, tão completo, que você não procura desfrute em excesso, além dessa situação interna de ficar conectado com Deus. Você quer possuir apenas o amor a Deus. Temos que parar de julgar, né? Então, eles estão iludidos pela riqueza, o Senhor Krishna fala. Completamente iludidos. Se você for ver a história do mundo, todos os impérios, todo mundo, todas as nações querendo possuir, né, ou destruir outras nações, tudo para conquistar os benefícios que elas não têm. Nações que não têm os benefícios das nações mais avançadas desejam, né, destruir a nação que tem mais porque tem inveja, ambiciona a riqueza daquele país. E aí também por trás fica criticando, falando mal, mas no fundo, né, o desejo é que ela quer ser igual a outra nação lá. Aí culpa, né, a outra nação que tem muito dinheiro de ser uma nação ruim, do demônio. E no fim, né, o que todo mundo quer é botar a mão nesse dinheiro para desfrutar. Então Krishna está falando aqui, né, pela riqueza e pelo falso prestígio. Ele está repetindo aqui de novo. Esse falso prestígio que eu sou melhor que você, minha nação é melhor que a sua, eu tenho melhores ideias, eu sou conhecido pela minha inteligência, eu tenho PhD. Então todo mundo quer ser mais do que o outro nesse nível competitivo social que é estimulado, né, pelo sistema de trevas, onde você não está considerando a irmandade espiritual, né, esse espírito fraterno de sociedade, tendo como centro a divindade, onde todo mundo entende que está aqui nesse planeta Terra para evoluir em consciência, para se qualificar no espírito, para voltar para o mundo espiritual. Então esse falso prestígio está iludindo, né? Falso prestígio é o alimento, é o combustível do falso ego. Falso ego é quando você pensa que você é uma pessoa destacada nesse mundo, e quanto mais você é observado, elogiado, encaminhado para cargos importantes, onde você tem notoriedade, atenção, isso é o que faz você se sentir alguém, né? Eu sou alguém por causa disso. E quando você vê alguém que está se destacando mais do que você na sua área, por exemplo, ou de alguma forma que apareça no mundo, assim, com uma relevância maior, naturalmente você tem uma inveja. Ou então você quer alcançar o posto daquela pessoa de qualquer maneira, e para isso você vai agir até mesmo ilegalmente, ou de maneiras, né, corrompidas para destruir aquela pessoa. E é assim que funciona a sociedade sem a consciência de Deus. Por isso Krishna vem e fala aqui como vocês querem paz, como vocês querem ter uma vida com uma movimentação interna e espiritual, se vocês ficam nesse falso ego e ficam brigando entre vocês, seja a nível individual ou coletivo. Temos que pensar nisso, né? Então Krishna ele vem aqui e fala, eles às vezes orgulhosamente executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Já está explícito aqui nessas palavras, né? Sacrifício, né? Sacrifício significa que você vai doar, né, algo de você mesmo, ou vai doar algo dos seus bens, mas só de nome, não tem coração. Tudo que você faz para que no final, né, isso aí é o modo da paixão, Krishna descreve muito bem, age apenas para conseguir mais prestígio. Ou você faz algo por trás
entendendo que se você fizer o bem, você vai ser mais rico, ou vai ser mais ajudado no sentido de ter mais e mais e mais. Então é só sacrifício de nome. Até mesmo para Deus, né? Quando você oferece a sua oração para Deus, ou vai num templo para ajudar, ou ajuda em qualquer coisa, até mesmo um mendigo que você vê na rua para ajudar, você quer que os outros vejam você, né? Se puder filmar você dando a esmola, assim tudo é de nome, né? Para aparecer. Você não vai dar uma esmola se ninguém estiver te vendo, você não está com coração, você quer se destacar na sua ação, no seu sacrifício, que na verdade não é nenhum sacrifício, né? Porque você tem demais e está se sentindo mal e quer doar. Tem às vezes que você fica realmente com o coração bom, né? Mas a maioria dos seus esforços de doar ou fazer uma entrega, né, interna para determinada situação é só de nome, né? Onde você não está seguindo nenhuma regra e regulação, tá? Então, às vezes, quando você vai fazer um sacrifício recomendado nas escrituras, você segue certas regras, né, e regulações para ficar sintonizado na vibração onde você vai oferecer a Deus o bem, né, ou a emoção, ou o seu desejo, mas as pessoas não fazem isso. Então, sacrifício. O sacrifício para a era de Kali Yuga, né, temos que repetir sempre isso, porque é isso que nos é pedido pelo Senhor Krishna Chaitanya, é cantar o santo nome de Deus. Esse é o único sacrifício que Deus nos pede em Kali Yuga. Apenas cantem o santo nome e sejam felizes. Então esse sacrifício, né? Aí Prabhupada dá uma regra, cantem 16 voltas por dia, no mínimo, né? Uma hora e meia mais ou menos, para que sua mente seja desprogramada das energias trevosas. Mas mesmo assim, quando a pessoa vai cantar, se ela tem essa tendência mais demoníaca, egoísta, ela vai cantar sem amor, sem devoção. E aí vai ficar um processo mecânico, e ela vai enjoar logo, logo de cantar a Japamala, o santo nome, porque ela não está colocando o coração. Ela não está fazendo disso uma regra espiritual, tá? Então, Prabhupada falou 16 voltas, mas se você vai lá com o seu coração entregue a Deus, mesmo que você cante uma volta só, e depois você vai aumentando progressivamente, o que importa nesse ato de cantar é o quanto você está entregando o seu coração a Deus nesse processo de sacrifício, de cantar o santo nome. Essa é a regra. A regra real é quando você coloca, né, o seu coração, o seu sintoma de amor, nesse processo que vai libertar a sua mente da energia material. Então, Krishna está falando aqui nesse verso, né? Então, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Significado: julgando-se o máximo, sem se importar com nenhuma autoridade ou escritura, os demoníacos, às vezes, aparentemente, executam rituais ou sacrifícios religiosos. E como não acreditam em autoridade, eles são muito cínicos. Aqui está a explicação, né? Puxa, Prabhupada do que é cínico, né? É você fazer uma coisa, mas você não acredita na autoridade daquilo que está sendo ensinado como o método de você fazer um sacrifício assim, religioso, ou de qualquer outra natureza, né? Então, cinismo você faz, mas meio assim que desprezando, tá?
Os demônios aqui, como diz Srila Prabhupada, eles não se importam com nenhuma autoridade, porque o falso ego deles tem tanto prestígio que quando eles veem uma pessoa santa, né, simples assim, eles desconsideram, né? Desconsideram porque elas não entendem. Elas não sabem o que é a realização espiritual. Assim como um cachorro pode olhar para o ser humano e não vai entender a potência da inteligência de um ser humano. Ele vai agir do jeito que ele está agindo, nessa concepção animal. E muitos seres humanos ainda estão nessa posição animalesca, e quando vê uma pessoa que já está vivendo de uma forma, vamos dizer assim, mais humana, forma humana significa a potencialidade religiosa de se religar com Deus. Esse ser humano, né, que está unido a Deus em consciência, ele faz sacrifícios, a vida dele é um sacrifício, porque a forma humana, quando Deus te dá essa forma humana, é para você fazer esse sacrifício de realizar Deus no seu coração. Todos os dias, sem exceção, você tem que estar sempre pensando em Deus, cantando o santo nome, estudando, ouvindo sobre Deus. Mas o resultado final disso é que você vai voltar para o mundo espiritual. 100 anos, né? 100 anos passam muito rápido. E você tem que pensar, eu vou lograr o benefício máximo dessa forma humana que Deus me deu. E mesmo aqui nessa energia material, se você estiver fazendo esse sacrifício de se render aos pés de lótus de Deus e viver em comunhão amorosa com Ele, no estabelecimento dessa sabedoria, por exemplo, que você recebe no Bhagavad Gita, você vive no reino de Deus mesmo aqui, estando, né, nessa experiência da forma humana. Porque o reino de Deus significa que você se rendeu aos pés de lótus de Deus, é essa presença dele que está aqui no seu coração. E então, esse reino se apresenta para você. Onde está o reino de Deus? É onde está Deus. Onde está Deus? Ele está no seu coração. Quando você entra no seu coração místico, todos os dias, em gratidão, em entendimento pleno do que você tem que fazer aqui nesse mundo, de acordo com a orientação e a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que você desperte o amor por Ele, nada mais do que isso, você vai fazer aquilo que vai alimentar, né, a sua possibilidade desse amor redespertar completamente. Quando o seu amor estiver pleno por Deus, nessa forma humana, você é classificado como um devoto puro de Deus. Você está plenamente purificado. Você saiu daquela acomodação, do falso prestígio, do cinismo. Você realmente compreende que Deus é tudo e que estar vivendo rendido a Ele é o máximo do máximo. E que após a morte desse corpo, você obtém o maior benefício, que é você ir, né, em seu corpo espiritual para o mundo espiritual, que é chamado Vaikuntha Lokadama, onde você se associa diretamente com Deus, seja com as suas formas expandidas, né, nos planetas espirituais, ou no seu próprio planeta Krishna Loka em Vrindavana Dhama, né, a morada, né, de Krishna. Temos que ter essa cognição, né, de bom senso. Cara, não importa, tem que falar assim, ora, não importa se a vida, se eu vou ser um milionário nessa vida, ou se eu vou ser um pobretão, não importa, o que importa é a minha consciência. E mesmo porque na aula passada, através do significado de Srila Prabhupada, ele está explicando muito bem, tudo que você vai obter na sua vida, nada mais é do que a colheita daquilo que você semeou numa vida passada. Não adianta chorar, não adianta ficar reclamando da vida, porque é você que plantou mal, né? Por que você plantou mal? Porque você estava influenciado por forças da energia material, você estava programado pelas trevas e você estava ignorante da sabedoria de Deus. Agora não, agora você está ouvindo aqui, você vai pegar o Bhagavad Gita, vai entender muito bem o que você tem que fazer
e vai tentar se qualificar para voltar para o mundo espiritual. E vai seguir esse processo de cantar o santo nome de Deus. E vai sempre fazer atividades piedosas que estão relacionadas com essa visão perfeita de que todo mundo é uma parte integrante de Deus e que a sua felicidade é a felicidade dos outros, né? A felicidade num devoto puro é que outra pessoa se torne um devoto puro. Por isso que ela, né, em movimento compassivo nesse mundo, está a pregar sobre Deus, Senhor Krishna. Então temos que entender essa situação. Se você fica nesse mundo, né, se você não voltar para o mundo espiritual na próxima vida, pelo menos agora você entendeu o que você tem que semear. E semeando os valores espirituais, Krishna diz no Bhagavad Gita, né, no capítulo 8, Alcançando o Supremo, que você vai receber um corpo já com certo nível de evolução espiritual e você vai começar exatamente do ponto onde você parou nessa vida. E ainda vai receber créditos espirituais, materiais, para ter o conforto que vai te dar mais condições, ou uma família mais de devotos. Tudo que vai ser favorável para você começar do ponto onde você parou nessa vida e que você mesmo construiu com as suas ações para que no próximo corpo você agilize a sua saída aqui dessa energia material que não tem nada a ver com o espírito. Então Krishna está falando aqui, temos que fazer esse sacrifício. Não apenas sacrifício de nome, né? Eu vou cantar a Japamala por causa disso, porque aí eu vou ficar mais espiritualizado, aí Deus vai trazer mais coisas para mim, materialmente. De nome, né? Você tem que entender que a Japamala, né? Aqui, ó, Japa, né? O canto, o nome de Deus é igual a Deus. Quando você canta, Deus está presente. Então, até ele fala aqui, né? Sacrifício de nome, né? Tem que ver o sacrifício do nome. E você cantando com esse entusiasmo, com essa devoção, com esse carinho, né? Reconhecendo a oportunidade, a misericórdia que Krishna falou para executarmos aqui em Kali Yuga. Imagina, né? Krishna fala, você pode cantar em qualquer lugar, qual é a regra? A regra é você cantar com devoção. Cantar com o coração entregue a Deus, entendendo quem é Deus e por que o nome de Deus é igual a Deus, dentro desse padrão absoluto. Você compreende isso intelectualmente e ao cantar com essa devoção, você vai compreendendo isso na sua intuição, na sua inteligência. Porque o espírito, aquilo que você é da plataforma absoluta. Você é uma potência interna de Deus. E o mundo material é a potência externa de Deus. Esse corpo material, no qual você está ouvindo aí, e eu estou falando aqui, são só demonstrações da sua mente. E a sua mente, ela está sob o controle do espírito que você é. Aí você vai para a origem dessa forma física. Você não briga com essa forma física, né? Ela não é o seu inimigo, né? O seu inimigo a sua inimiga é a mente, quando está identificando esse corpo com o eu real. Esse corpo é só um instrumento. E aí, para você viver nesse mundo de dualidades, que tem forças divinas e forças demoníacas, você vai fazendo o sacrifício através da inteligência, de discernir entre o que é favorável e desfavorável para a sua vida espiritual, já que você tem essa sabedoria do Bhagavad Gita, né, da autoridade suprema, e sem cinismo, seguir isso com entusiasmo, sabendo que você vai ter vantagem, né, após a morte, tanto na outra vida, como você pode voltar para o mundo espiritual, e nessa vida mesmo agora, né, em que estamos aqui, ao estar vibracionalmente ocupado nos pés de lótus de Krishna, do santo nome, você vai atrair as energias, né, que são chamadas de acréscimos na sua vida, onde tudo vai correr bem. Não há dúvidas quanto a isso, né? Porque você está sendo monitorado internamente pela superalma, pela suprema personalidade de Deus, na forma do Senhor Vishnu.
E dessa maneira você vai ter mérito, né? Considerações extras, opulência, poder extraordinário, tudo Krishna vai te permitir nessa vida quando você age com amor. Mas se der muito poder para um ser demoníaco, ele destrói a si mesmo e ao mundo, né? Temos que pensar nisso. Vamos ser razoáveis. Qual o problema em se render a Deus, entendendo que Ele é a fonte de tudo, é a vida da sua vida, Ele é o ser de amor infinito, está no seu coração te acompanhando de vida em vida, para que você simplesmente entenda isso, se volte para Ele no interno, né, no silêncio, e aí Ele vai se manifestar para você e tudo vai ser diferente. Não vai ter mais essa problemática toda, né, material, essa complicação, porque você vai estar vivendo numa dimensão superior, interna, espiritual, aqui mesmo nesse mundo, e esse mundo também se torna espiritualizado. Krishna diz no Bhagavad Gita, tudo se torna Brahman, você enxerga tudo como o brilho de Deus, qualquer frequência energética que você esteja tendo experiências, seja nas dimensões mais grosseiras, nas dimensões mais sutis, né, do universo, e aí pode colocar os tipos de formas, né, e também no mundo espiritual. Não há complicação, você é uma pessoa eterna, não vai acabar nunca a sua existência, compreende? Satchitananda, Sati, eternidade. Você não pode fugir disso. Ah, mas quando isso vai acabar? Nunca vai acabar. Tem que orar e vigiar o tempo todo enquanto você está aqui nesse mundo material. Depois você vai para o mundo espiritual, está tudo bem, fica tudo, né, nos conformes de existência. Então o Prabhupada diz aqui, e como não acreditam em autoridade, eles são muito cínicos. Isto se deve à ilusão causada pelo acúmulo de riqueza e falso prestígio. Uma pessoa que tem muito falso ego, riqueza e orgulho, né, ele não aceita que outra pessoa se apresente superior a ele. Ele tem esse falso ego. Eu sou mais esperto que essa pessoa. No momento ele tem mais porque ele está sendo favorecido, mas eu não aceito a autoridade dele. Eu que vou ocupar o posto dessa pessoa daqui a pouco, né? Ele vai cair. Coisa louca assim, né? Eu sou Deus, nesse sentido de ser Deus e você não ser uma parte de Deus. E aí segue a ilusão, assim, imensuravelmente. Prabhupada diz, às vezes esses demônios assumem o papel de pregadores, desencaminham as pessoas e ficam conhecidos como reformadores religiosos ou como encarnações de Deus. Então, na época que Prabhupada estava aqui, havia muitos chamados assim gurus, né? Que até hoje tem, né? São farsantes, na verdade, e que não querem, não realizaram, né, Krishna. Então, Prabhupada está falando aqui, eles ficam conhecidos como quem está criando a verdadeira religião, né, reformadores religiosos. A gente vê isso aí na história. Sempre está um brigando com o outro, e a pessoa começa a estabelecer regras e regulações, tenta modificar tudo, né? Tudo o que os mestres vêm e falam e deixam como realização, os seres humanos, no falso ego, nas ambições, nos interesses de controle, de manipulação, tudo mais, vão alterando as palavras ou interpretando do jeito que elas querem, para ter uma função de controle, né, social e etc. Então, Prabhupada fala aqui, né,
Encarnações de Deus. Tem muitas pessoas que têm isso, né? Eu sou Deus, você é Deus, não existe um Deus. E o Bhagavad Gita é exatamente Prabhupada quando veio, né? E por isso que ele está falando dessa maneira, ele está falando, as pessoas não querem aceitar que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que Deus, em última análise, é uma pessoa absoluta, ele tem uma personalidade suprema. E elas não querem aceitar isso. Elas querem aceitar Deus como uma energia que é muito mais fácil você se fundir nessa energia e se tornar Deus e perder a individualidade. Só que se você é Deus, não é para você estar aqui nesse mundo aqui sonhando, né? Quem é que está sonhando? Ah, mas Deus ele faz o passatempo de ficar iludido nesse mundo material. Mas você não está iludido, na verdade você é Deus e você mesmo que está criando sua ilusão. Então Deus, né, no Bhagavatam, Srila Prabhupada mesmo fala, Deus é Deus desde o momento que nasce, que aparece nesse mundo. Desde pequenininho, se você for ver os passatempos de Krishna, desde bebê, milhares de demônios tentando destruir a presença, né, tirar a presença dele desse planeta, lógico, porque quando Krishna vem, todo o planeta Terra se modifica imediatamente. Quando Deus, através do seu poder interno místico, né, pisa no planeta Terra, todo o planeta Terra é purificado assim, em altos graus. Imagina, a mãe Gaia recebeu essa bênção de ter a sua pele, né, a sua superfície tocada pelos pés de lótus de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, de tantos mestres maravilhosos. Então, Mãe Gaia é um ser abençoado, né, porque o planeta Terra é o corpo desse espírito. E nós estamos aqui agora, no lugar onde Deus já veio. Temos que fazer todas essas considerações. Deixou o Bhagavad Gita. E aí Prabhupada está falando, e as pessoas não querem aceitar isso, né? Eles falam, eu sou Deus. Temos que pensar nisso. Como assim você é Deus e tem todas essas necessidades aí físicas, a vida relativizada, né? Então, quando Krishna vem nesse planeta, ele é Deus sempre. Deus sempre, todo-poderoso, onisciente, onipotente, né? Onipresente. Ele é a super-alma no coração de todo mundo. Ele é tudo. As pessoas não conseguem compreender isso. Não, mas não tem essa pessoa. É nisso que Srila Prabhupada, quando a gente adora o mantra dele, né? Nirvishesha Shunyavadi Paschatya. Fala que Prabhupada, amando de Krishna, veio para combater esse impersonalismo, esse entendimento de que Deus é uma energia, que ele é impessoal. E também essa questão do vazio, do niilismo, né? Que Deus é um vazio, é um vácuo quântico. Prabhupada veio amando de Krishna exatamente para combater isso. Aí ele restabeleceu o Bhagavad Gita como ele é, explicando a verdadeira posição de Krishna, e mesmo hoje em dia, muitos assim chamados, né, antigos devotos, que eram do Bhagavad Gita, que caíram para esse lado do personalistas, eles condenam Srila Prabhupada, vão chamá-lo de farsante, e não realizaram Krishna. Tem que realizar Krishna. Então, encarnações de Deus. Na verdade, você é uma encarnação de Deus como parte, mas não é a encarnação de Deus como o todo. Agora, quando a pessoa vem falar que ele é o todo, isso é incoerente. Você é uma parte que recebe a potência, a inspiração, a criatividade, né? A cocriação com Deus. Agora, você falar que você é o Senhor de todo esse universo, que você está controlando todos os seres, potencializando todos os seres, isso aí é meio absurdo, né? Cair nessa ladainha, nessa falácia. De modo que você tem que se associar com pessoas que estão categorizando Deus, né,
dentro desses três aspectos, que ele tem uma energia impessoal, uma energia onipresente, Vishnu, localizada, e uma energia pessoal, e que a causa de todas essas causas é Krishna, né? Como ele se revela aqui no Bhagavad Gita. Ishvara Parama Krishna Sachichananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Esse é o primeiro verso do Brahma Samhita, né? Está no 5º capítulo. E quando Brahma viu assim o Senhor Krishna, antes de criar esse universo, o Senhor Krishna se revelou para ele totalmente. E ele viu Vrindavana, ele viu Vaikunta, ele viu tudo e se tornou um ser perfeito para cocriar com Deus um universo, né? Cocriar um universo não é coisa para qualquer um, não. Então o Senhor Brahma, ele é de uma categoria de elevação de consciência inimaginável para nós que somos ainda formiguinhas perto da consciência do Senhor Brahma. Mas, independentemente do nível, do tamanho de consciência ou entendimento, a essência para todos os seres, desde o mais alto até a formiguinha, é que todo mundo tem que se render a Krishna, entendendo que ele é a pessoa absoluta, e nessa era de Kali Yuga, cantar os santos nomes de Deus, e seguir com esse entusiasmo, né, desse Sri Krishna Sankirtana, todo mundo em associação divina, nos pés de lótus de Deus, se auxiliando mutuamente para manter essa lembrança ou essa frequência vibracional, onde todo mundo está pensando sempre em Krishna, de alguma forma, criando, né, toda uma estrutura que deveria e deve, ou vai ser, não sei assim, do planeta Terra, para todo mundo voltar para o mundo espiritual, não ir para o reino celeste ou para as moradas de Deus aqui dentro desse universo, mas para as moradas reais de Deus, lá em Vaikunta Lokadama. Temos que ter essa percepção. E aí, quando você tem essa sabedoria que é dada diretamente por Deus, não há dificuldade. Não há dificuldade de você compreender esse aspecto mais abrangente do universo e entender que o universo, dentro da energia material, que tem centilhões de universos, né? Ou um número que eu não posso calcular aqui, cada universo desse é como um grãozinho de areia. Aquilo que a gente vê na nossa perspectiva humana como algo gigantesco, impossível, né, de conceber, diante de Mahavishnu, que é uma expansão de Krishna que mantém toda a energia material na qual estão flutuando todos os universos, para Krishna, esses universos são como poeirinhas, grãozinhos de areia, que ele emana de seu corpo espiritual, através da sua expiração, e quando Mahavishnu inspira, todos esses universos voltam para dentro dele. Tudo isso é explicado, né, no canto 2 do Srimad Bhagavatam, a criação de Deus. Tudo explicadinho, não tem teoria de Big Bang, teoria do acaso. Tudo explicado, está tudo explicado por Deus. Por que a gente vai ficar, então, especulando, teorizando, buscando prova científica? Como é que você vai ter prova científica de algo que é tão sutil, que com instrumentos mecânicos, tecnológicos, né? Dessa maneira, é absurdo sobre absurdo. Aceite o que Krishna fala. Renda-se a ele, depois você vai verificar no seu coração essa verdade que você está realmente realizando. Tá? Não vai adiantar nada você ficar em dúvida, ficar debatendo com os outros e você falar assim, não quero saber de Krishna não, eu sou Deus, porque aquele guru lá, aquele mestre falou que eu sou Deus e eu quero ser Deus, não quero servir a nenhum Deus. Isso aí é coisa de religião, que a gente tem que ceder, né, a nossa independência, ser submisso, e não é nada disso. Krishna fala, vocês são livres, independentes, eu criei vocês para serem felizes, para amar, para cocriar o que você quiser. Mas vocês têm que estar vivendo em mim nessa plataforma de amor para vocês não fazerem besteiras.
Para não ficarem igual esses seres demoníacos aqui que ele está narrando no Bhagavad Gita. Imagina se Deus vai ficar... Deus está dentro do seu coração, imagina se ele vai ficar te perturbando. Ele só vai te dar os resultados daquilo que você está cultivando. E Krishna fala, se você se rende a mim e começa a praticar o serviço devocional imotivado, quando você alcança um grau de pureza, eu pego o espírito que você é e retiro dessa existência material e levo para a existência espiritual. Ou seja, você passou de ano nessa escola material, você entendeu. Você fez o sacrifício, o ofício sagrado adequado, que era todos os dias, você se voltar para Deus, mesmo que sem cantar, ou sem ler, sem nada, mas a sua mente já está num hábito, numa rotina de que eu sei que eu quero, eu já entendi. A sabedoria está em mim, está viva em mim. Eu não preciso ficar lendo livro, escritura toda hora. Você vai ler aqui para falar para as pessoas. Mas isso tem que ser uma força viva dentro de você. A consciência de Krishna. E deixar Deus agir na sua vida. Você não tem que ser mais do que ninguém, ter falso prestígio, né? Como a gente sempre fala, não é para ser um mestre, não é para parecer que você é uma pessoa dotada de santidade, nada disso. Você vem aqui e fala diretamente aqui o que Krishna falou. Krishna falou no meio do campo de batalha de Kurukshetra, não estava nem aí. Falou assim, aqui mesmo que eu vou falar para você, Arjuna. Se vira agora, usa sua inteligência, se rende a mim, luta, levanta e luta, e para de papo furado, né? Porque Arjuna começou a dar uma opção de argumentos, como fazem as pessoas, né? Céticas. E Krishna falou, eu não quero saber, né? Não quero saber, agora é o momento da história em que a sabedoria real da existência está sendo revelado para você. Você está falando palavras sábias aí, se baseando em escrituras, e eu estou aqui na sua frente falando a verdade nua e crua, e eu vim aqui nesse mundo para erradicar esses demônios, restabelecer a religião e satisfazer os meus devotos. E chegou o tempo que isso está acontecendo, eu escolhi você como a pessoa que vai receber esse conhecimento, e aí vai surgir o Bhagavad Gita, né? E tudo está certo, né? Bhagavad Gita é o último capítulo do Mahabharata, escrito por Vyasadeva, a encarnação literária de Deus. Tudo explicado, tudo simples de entender. Então qual é o problema, né? O problema está no falso ego, que quer ser Deus, ou que não quer se submeter a uma força superior. Então, pelo menos, né, seja humilde um pouco e aceite, pelo menos, né, num certo acreditar com certa fé, que Deus dentro de você vai revelar para você o que você precisa saber. Mas sem pressa, no tempo de Deus. Você primeiro precisa purificar a sua mente para a sua mente atingir a plataforma pura da inteligência. E dali você vai ter aspectos intuitivos, que só assim é possível você contactar o espírito que você é. A mente se torna autorreflexiva quando ela está parada nos pensamentos. Enquanto tiver essa mente tagarela sua aí, sob a influência dos modos da natureza, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai para lá, vai para cá, é futuro, é passado, é aquilo, aí você não vai chegar a lugar nenhum. Krishna falou aqui no verso passado, ansiedade, né, constante. Os demônios têm ansiedade constante, porque a mente deles não deixa eles ficarem parados em nenhum momento. E quando está parado, está dormindo, está acomodado, está estagnado. Então, Prabhupada está falando, os homens comuns, encarnações de Deus, eles fazem um espetáculo com seus sacrifícios, ou adoram os semideuses, ou fabricam o seu próprio Deus. Muito importante isso, hein? Fabrica, né? A pessoa inventa um Deus, não sabe de onde, tem que adorar alguém, ou os semideuses também, que Krishna não recomenda adoração a semideuses, e tudo que eles fazem, os sacrifícios, eles fazem um espetáculo,
Nossa, foi fulano que fez a doação, e aí ele aparece, aí todo mundo, aí tem cerimônia de honra para o cara que fez o sacrifício aparecer, e aí toda essa história aí, que é tudo falso ego. Então Deus, ele não gosta muito disso, não. Aí os homens comuns, né, os têm como Deus e os adoram. E eles são considerados pelos tolos como avançados nos princípios da religião ou nos princípios do conhecimento espiritual. Eles, né, se apresentam, né, os devotos, né, que posam de religiosos, como se estivessem na ordem de vida renunciada e cometem todas as espécies de absurdos. Existe esse sistema de castas, né? Varna e Ashramas, o sistema social e espiritual, onde a pessoa na classe espiritual atinge essa posição de sannyasi, que é uma vida renunciada. Então, muitas pessoas que não têm nada a ver com renúncia, que são pessoas que não se entregam a Deus, eles hipocritamente ou com certo cinismo se vestem, né, de santos e passam a pregar, ir para o mundo. Prabhupada está falando aqui. E aí todo mundo começa a adorar essas pessoas, e é um cego guiando os outros cegos. Mas nesse mundo, né, todo mundo é um bom ator, né, pode enganar todo mundo. Aliás, nós vivemos no mundo da mentira, né, no mundo da ilusão. Então, Prabhupada está alertando aqui, cuidado, hein? Vai adorar todo mundo por aí só porque o cara é bonitinho, porque ele fala bem, porque ele tem poder místico, né? Tem uns caras aí que são bons para fazer materializar coisas, né? Mas você tem que tomar cuidado com isso. Magos negros também aparecem para vocês, aqui assim, ao vivo, né? Tem poder de manipular a matéria astral e condensar, né, a energia. E aí você vendo aquilo tudo, você fica fascinado. Então Krishna fala, então me adora, pensa só em mim, adora a mim, não adora ninguém mais. Mesmo que apareça aqui o hipermestre, o mestre não está interessado que você o adore. Ele quer que você se renda a Deus, se ele for um mestre fidedigno. Tá? Então Prabhupada continuou. Na verdade, eles se apresentam como se estivessem na ordem renunciada e cometem todas as espécies de absurdos. Na verdade, há muitas restrições para quem renunciou a este mundo. O Bhagavata tem assim todas as restrições, né? Entretanto, os demônios não se importam com essas restrições, aqueles que renunciaram. Eles pensam que todos podem seguir qualquer caminho que criarem. Não existe nenhuma coisa tal como um caminho modelar que se tenha de seguir. Então, quando Krishna vem aqui e estabelece essa sabedoria, o conhecimento, no Bhagavata, tem toda uma estrutura de hierarquia, de sucessão discipular, isso é o caminho modelar. É o caminho onde você entra com aquela segurança que você vai trilhar corretamente, né, para renúncia, para a vida espiritual. Mas os demônios, eles não querem isso, eles querem criar o próprio caminho dele, inventar as próprias regras dele, criar o próprio Deus, o seu Deus. E aí é falso prestígio, é riqueza que vem, donativos, né, muito dízimo, muita manipulação na mente dos inocentes. Lobos vestidos de cordeiro, né? Principalmente agora em Kali Yuga, vai lotar de pessoas, de profetas, de seres que trabalham para as trevas. Às vezes até inconscientemente eles nem sabem disso, né? Que estão sendo manipulados pelas trevas. Mas Krishna fala, adora somente a mim. Madhyadi não Manaskuru. Adora somente a mim. Krishna está falando, eu sou Deus. Eu sou Deus. A palavra avide parvakam, que significa negligência em seguir as regras e regulações, é especialmente enfatizada aqui. A pessoa não quer seguir o processo ensinado pelo próprio Deus, né? Estas atitudes sempre se devem à ignorância e à ilusão.
Tá? Então tudo é o processo de mentes que estão sob a influência do modo da ignorância e da paixão e que, iludidas, querem criar, né, as suas religiões, as suas filosofias, os seus ideais, os seus modos de achar que vida espiritual é assim, assado, e não segue o caminho que é dado diretamente por Deus, por exemplo, como aqui no Bhagavad Gita, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou. E aí existem milhões e milhões de linhas, né, espirituais, assim que se diz, ou seitas, e religiões camufladas, que nada mais são do que ideias oriundas de mentes demoníacas, de pessoas que realmente não estão purificadas e vivendo no amor completo de Deus. Então, para terminar aqui, eu vou ler o verso, né, 17. Acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles, às vezes, orgulhosamente, executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Tá? Então é assim. Então é engraçado que eu li aqui sacrifícios apenas de nome, né? E nessa Kali Yuga você tem que fazer o sacrifício do nome de Deus. E não sacrifício para você ser bajulado pelos outros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muita luz no coração de vocês. E no próximo verso nós vamos continuar, né, aqui nessa série que estamos fazendo de falar sobre as qualidades demoníacas. Ok? Beijo no coração, muita paz, fiquem sempre com Deus, amo vocês. Haribo!